Bom dia e bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que saudade que eu estava de vocês. Deus abençoe cada um. Saudade de estar junto com vocês pela manhã. Acordou bem, disposto? Como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Estava morrendo de saudade também. Saudade de me alegrar com vocês pela manhã, de acordar na palavra, de orarmos juntos e saber que tem gente do outro lado orando e conectando com o Senhor junto comigo. Que alegria poder voltar. Sobre a viagem foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Foi assim, um renovo no espírito, sabe? Recebi muito da parte de Deus. Teve um dia que eu só chorava. Foi uma bênção essa viagem, foi um retiro de pastoras e líderes do Mevan. E foi assim, reabastecedor pra minha vida. Voltei cansada da viagem, sabe? Quando você volta, tipo assim, nossa, você viaja o dia inteiro, você fica cansado? Pois é, eu voltei assim, mas ontem já comecei a organizar as coisas aqui e daqui a pouquinho a rotina ela volta ao normal. Amém? E como é que vocês estão? Dá notícia aí de vocês. Se comportaram? Fizeram devocional todos os dias? Pra matar a saudade, Cláudia, nós vamos ficar até 10 horas hoje. Isso é mole pra nós, né? Do jeito que eu gosto de falar mais que a boca, né? Falo mais que a boca. Amém. Talvez você passou aqui rapidinho e não vai ficar. Deixa eu ler Provérbios com você antes de você sair, viu? Hoje eu não consigo ficar até tarde. Hoje tem cadastro na igreja de novas famílias pro mercado, sabe? Então hoje eu não consigo ficar. Mas vamos ter que fazer um dia de live zona, né? Umas 2 horas de live, 3, 4. Vamos lá, hoje é dia 11. Vamos ler o Provérbios 11. Antes da gente ir pro nosso... pra leitura do dia. Deixa eu ver qual que eu vou ler. Amém. Provérbios 11 vai dizer o seguinte: o uso de balança desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se agrada de peso exato, que a mesma medida que você derramar sobre o seu irmão, faça também. Amém? Então, se você passou aqui rapidinho, só para dar um oi, entrou para poder dar um oi para ver o que estava acontecendo, já vai embora com essa palavra no coração. O Senhor, ele detesta pesos desiguais, balanças desonestas, do tipo, nossa, você viu o que o irmão tal fez? E aí você põe um peso muito grande sobre aquilo que o irmão fez, mas quando você olha, você fez algo semelhante ou parecido, entende? Então o Senhor detesta o uso de balanças desiguais, balanças desonestas, mas ele se agrada daqueles que têm um coração reto, daqueles que usam pesos exatos, né? Da mesma forma que eu pondero e julgo aquilo que acontece dentro da minha casa, vai ser o peso imposto sobre a vida do outro também. Quando a palavra ela diz isso, não julgueis para que não sejais julgados, a Bíblia não estava se referindo a, de fato, você nunca poder julgar situação nenhuma. Porque quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: vocês não sabem julgar causas terrenas? Não sabem que vão julgar até mesmo os anjos? Ou seja, estava acontecendo um problema ali dentro daquela igreja em Corinto. E eles estavam falando assim: vocês precisam aprender a julgar as causas uns dos outros. Vocês precisam aprender a ponderar o que é certo e o que é errado e explicar para aquele que está fazendo errado para que se conserte. Então ele está falando, ó, julgar pode. Mas quando a palavra diz não julgueis para que não sejais julgado, não julgue um peso maior do que aquele que você conseguiria carregar. Se você quer ponderar algo que está acontecendo na vida do seu irmão, lembre-se que a qualquer momento esse julgamento ele pode ser sobre a sua vida.
Então, da mesma forma que você ia querer uma misericórdia sobre a sua vida diante de uma escolha errada, exerça essa misericórdia sobre a vida das pessoas que precisam, sabe? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Lá em Mateus 5, quando ele vai entrar no Sermão do Monte, lá vai dar todas as características que precisam conter em alguém com a essência de Cristo. Então eu quero começar o nosso dia falando, nós precisamos ter a essência de Cristo. Precisamos ser aqueles pacificadores, precisamos ser os mansos de coração, precisamos ser os humildes, precisamos ser os que oram, os que choram, os que são inconformados com esse mundo, os que entenderam de fato que precisam ter a mente transformada. Amém? Que a gente possa começar isso, o nosso dia com essa palavra. O uso de balanças desonestas desagrada ao Senhor. É detestável diante do Senhor. Mas ele se agrada daqueles que usam pesos exatos, aqueles que julgam com retidão no coração. Então não é que nós nunca vamos julgar, né? Mas que o nosso julgamento ele seja com misericórdia, com graça, com amor, que no nosso olhar tenha isso, sabe? Que o nosso olhar ele possa transmitir a essência de Cristo. Uma das coisas que mais me motiva a abrir o meu Instagram para poder vir ler a palavra com vocês é a certeza de que na hora que nós estamos lendo a palavra, ela transforma o nosso coração. Ela nos faz mais parecidos com Jesus. Ela nos ensina a andar num caminho reto que agrada ao Pai, na certeza de que quando Ele voltar, Ele vai encontrar a igreja dele, sabe? Madura. Ele vai encontrar a igreja dele reta, com o coração temente, aguardando a volta dele. Amém? Amém, amém. É isso. Li o provérbio do dia. Guarda aí Provérbios 11, versículo 1. Agora nós vamos voltar para o nosso devocional, né? A nossa leitura de Números. Se você se perdeu, a última leitura foi do capítulo 26. Hoje nós vamos entrar no capítulo 27. Se tem alguém que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E é isso. Abençoe o seu irmão. Compartilhe o versículo que está no seu coração. Escreve aí o versículo que está no seu coração. Qual que foi a palavra que mais queimou no seu coração durante a semana que passou? Sabe, a palavra que mais está queimando no meu coração hoje é a de Romanos 12. Sede transformados pela renovação da vossa mente. No final eu posso falar mais sobre, mas isso deu uma virada de chave no meu coração, na minha mente. Antes mesmo de ir para a conferência, esse versículo na quarta-feira ele saltou no meu coração. É sede renovado pela transformação da vossa mente. E ali eu comecei a pensar numa vida com Cristo, numa vida onde nós vamos viver as escolhas as escolhas são nossas, mas a condução ela é de Deus. Porém, nós só conseguimos seguir a condução de Deus quando nós entendemos que a nossa mente precisa ser transformada e que nenhum resquício mais da vida passada pode habitar dentro de nós. Então, se você se pega ainda olhando para o seu passado e falando, nossa, eu gostava disso, gostava daquilo e fazia isso, fazia aquilo outro, olha, seja transformado pela renovação da sua mente. Sabe, que a sua mente possa ser um novo guia de um novo estilo de vida. Porque se não transforma a mente, não tem como transformar estilo de vida. Quem tem o hábito de comer muito, quem tem o hábito de comer desvairadamente, gosta de comer muito, se você não transformar a sua mente, não adianta você fazer lipo, não adianta você fazer reeducação alimentar, não adianta fazer nada, porque tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Então, se você quer ser magro, você vai mudar aqui primeiro. E se você não muda a sua mentalidade, você não consegue. Então, se você determina que você vai abrir um negócio, o primeiro lugar que esse negócio tem que acontecer, a sua empresa, o seu negócio tem que ser na sua mente. Sabe? Se você não muda a sua mentalidade, não tem como você viver aquele algo. Se você não pensa como uma pessoa magra, porque a pessoa magra, ela não come tudo que vê pela frente, ela não vai se enfiar no meio de doce, ela não vai beber e comer e esbaldar de tanto açúcar, não vai. Você pode procurar aí dentro das academias, as pessoas com os corpos esculturais, elas têm uma alimentação equilibrada. A mente delas pensam de uma maneira que
eu já não posso mais comer isso porque isso não é saudável, isso não me faz bem. Então houve uma mudança de mente. Bom dia, Arthurzinho, Deus te abençoa. Teve uma mudança de mente. Quando a gente chega no Evangelho, é da mesma forma. Só é um cristão, só se vive como um cristão aquele que entendeu aqui na mente que é um cristão. Então nós precisamos renovar a nossa mente com o entendimento que vem de Cristo. Ou seja, Pai, o que eu preciso entender acerca do reino, acerca da sua vontade, para que eu permaneça nesse lugar? Entende? É isso, gente. Então vamos lá para a palavra agora. Eu vi que tem uma pessoa nova, Margarete, né? Margarete, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deixa eu ver se teve mais alguém. Margarete, estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Margarete. Salmo 139, 13 e 16, é o que está queimando no coração da Lila. E assim nós vamos. Salmos 46, do 1 ao 4. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É isso. Abram comigo lá em Números capítulo 27. Romanos 5, 5. Glória a Jesus. Cauã, seja bem-vindo, Cauã. Que bom ter você aqui. Cauã, você tem quantos anos? Conta pra mim, Cauã, quantos anos você tem? Feliz de você estar aqui. Todas as manhãs nós lemos Bíblia. Eu tava de férias, viu, gente? Por isso que eu tô voltando agora. Ainda tô meio sem ritmo, sabe? Parece que eu vou fazer uma coisa nova. É muito tempo, gente, que eu fiquei sem aparecer aqui. Misericórdia. Branca, seja bem-vinda. Cauã tem 17 anos. É isso mesmo, sabe, Cauã? Seja bem-vinda também, Dani. Permaneça, sabe, ansiando pelo Senhor todos os dias. Seja apaixonado, Cauã, pelo Senhor Jesus. Sabe, a sua idade, Cauã. Vou falar bem direcionado para você, porque eu vi pela sua foto que você era novinho. Quando o Senhor ele foi escolher algumas pessoas, né? Quando a gente vê ele escolhendo Daniel, quando a gente vê ele escolhendo Davi, José, todos eles eram novos, tinham a sua idade, entre 14 e 17 anos. A palavra fala que os jovens, eles correm e não se cansam, eles não se fadigam. Me considero ainda jovem, mas eu sou uma jovem de 32 anos. Já tenho aí muitos anos na sua frente. E na sua época foi a idade que eu me converti. Eu me converti aos 18 anos e foi a época que eu mais tive gás de correr atrás, de ir para as praças, de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Considero que eu não tinha a maturidade que hoje eu tenho, mas eu tinha muita energia para gastar na presença do Senhor. Então, se você tem essa energia, se você é apaixonado por Jesus, leia a palavra todos os dias, Cauã. Seja apaixonado pelo Senhor todos os dias e dê o seu melhor nas mãos dele. Entrega a sua vida em jejum, em oração. Não se cansa de ficar no seu quarto orando, buscando. Você tem tempo, né? Adolescente tem tempo. Busca a presença de Deus enquanto você pode encontrá-la e o Senhor vai te usar nessa nação para transformar uma geração que vem. Viu? Seja diferente. Aonde você chegar, seja um incendiador do reino. Um incendiador que anda com a presença enraizada no coração. Se eu posso te dar um conselho hoje, jejue. Jejue e busque experiência com o Senhor. E você vai ver o que Ele vai mover na sua vida, tá, filho? Permaneça. É isso. E aos demais, sejam bem-vindos. Números capítulo 27. Nós vimos em Números 26, vou estacionar vocês para a gente não ficar perdido. Vamos estacionar aqui sobre o que nós estávamos lendo. Números é um livro que fala sobre a contagem do povo de Israel durante a sua peregrinação. Ô, Lila, quem me dera. Números vai falar sobre a contagem do povo no deserto durante a peregrinação. E a gente vê, nesses últimos episódios, Deus eliminando todo o povo que saiu do Egito. A geração que sai do Egito não vai ser a mesma geração que vai entrar na Terra Prometida. Por quê? A geração que estava caminhando com o Senhor no deserto era uma geração de murmuradores, uma geração que não queria obedecer os comandos de Deus.
E Deus fala assim, olha, devido à sua murmuração, devido à sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. E ali uma leva morre no deserto. E aí agora, quando a gente chega em Números 26, Deus está fazendo uma nova contagem para saber quem desse povo que veio aí abaixo de 20 anos que estava lá atrás, 40 anos lá atrás, eles vão entrar. E ele quer saber qual é esse número que tem, e número de guerreiros que ele pode contar, números de homens que vão para a batalha, números de homens que vão herdar a terra prometida de acordo com a sua tribo. E Deus pede essa contagem para Moisés. E Moisés faz esse levantamento, ele faz essa contagem toda para entregar um número certinho nas mãos de Deus. Nós vamos ver aqui agora no capítulo 27 que Deus vai falar com Moisés sobre a sua morte, né? Que Deus vai falar, Moisés, seu tempo acabou. Mas antes de Moisés morrer, Deus tinha pedido para Moisés o seguinte, Moisés, faça contagem para mim, levante o censo para mim. E eu acho isso extraordinário, e a gente consegue analisar e ver o coração de Moisés, porque pela sua atitude a gente consegue ver o seu coração. Moisés, ele é muito temente a Deus. E ele vai contar o povo antes de morrer. Deus falou com ele assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai herdar a terra que você conduziu o povo até aqui. Não vai. Mas eu quero que você faça a contagem do povo para mim. E quantos de nós não teria essa maturidade, né, de fazer, cumprir até o último momento a vontade de Deus, mesmo ela não sendo a nossa? Imagina você receber uma notícia de Deus acerca de algo que Ele não vai te dar ou algo que Ele não vai fazer na sua vida e você ter que permanecer nesse lugar de obediência, de cumprir aquilo que Ele está te pedindo. É difícil, né? Pois é, a gente vai ver esse exemplo aqui na vida de Moisés. Então Moisés termina de levantar o censo, a gente vê que tem um povo aqui muito numeroso, ainda tem muita gente que vai guerrear, vai ter muita coisa que vai acontecer. E vimos que tem tribo que lá atrás estava com 60 mil homens e quando chega aqui estava com 40. E isso é símbolo que era parte de um povo que desobedeceu. Sabe? Porque muita gente foi morta por desobediência a Deus. Aí no capítulo 26 nós vimos o censo. Entrando no 27 nós vamos falar de dois assuntos. As filhas de Zelofeade, que são pessoas que estão requerendo aqui terras, são mulheres, né? E elas querem parte na herança também. Nós vamos ver esse assunto e vamos ver Josué sendo levantado, tá? Então, versículo 1. Certo dia, Mala, Noa, Ogla, Milga, Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, que era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Então, essa turma aqui que está requerendo, Mala, Noa, Ogla e Milca, Tirza, elas eram descendentes de Manassés, que era dali de filhos de José do Egito. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar. Eleazar era filho de Arão, dos líderes da tribo de toda da comunidade, à tenda do encontro, e disseram: toda vez que o povo queria falar algo, toda vez que eles queriam requerer algo, ou tomar uma decisão, ou buscar um direcionamento, eles iam até a tenda do encontro. Então, na frente da tenda do encontro, era onde todas as coisas elas aconteciam. Então, elas estão indo à frente da tenda do encontro para requerer esse direito de terra. Olha, elas vão dizer o seguinte, lá no versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. E não teve filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã. Só porque ele não teve filhos, dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso diante do Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai.
dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filha, transfira a herança aos irmãos dele. E se ele não tiver irmão, dê a herança aos irmãos dele. Se seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para que os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Não existia essa ordem, não tinha essa lei. O que existia era que cada um dos clãs receberia uma porção de terra. Porém, quando chega na distribuição, ele pede para que essa distribuição seja somente para os filhos homens. E quando as mulheres ali, elas começaram a ver a distribuição... Bom dia, Ara, Deus te abençoe. Quando o pessoal começou a ver a distribuição de terra, o que eles falam? Por que nós não temos direito? Só porque o nosso pai não teve filho homem? Nós temos direito. O nome do nosso pai, ele vai apagar da descendência pelo fato dele não ter tido um filho homem? E aí elas vão requerer. E ali o Senhor vai falar assim, é justo a sua petição. Tá certo. Não, dá para poder sim. Vamos recalcular aqui a rota, porque vocês têm direito também. Isso aqui, gente, se trata de leis humanas, né? Era justo o que ela estava pedindo. E não tinha problema nenhum acontecer isso, né? De elas pegarem uma porção de terra e o nome do pai delas não seria apagado. E uma das coisas que elas citam é: o nosso pai não foi um rebelde. O nosso pai morreu de causa natural devido à ordem que o Senhor tinha dado, que a geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. E aí elas estão requerendo essa causa, e aí o Senhor responde e fala assim, não só no caso delas, que são mulheres, e o seu pai não tinha filho homens, mas até mesmo daqueles que não tiverem filhos nenhum. Os que não tiverem filhos nenhum, eu quero que vocês repartam e dê para o irmão, e se não for o irmão, o pai, ou o parente mais próximo. Uma nova lei está sendo estabelecida aqui diante de uma demanda. Isso acontece hoje também. Vou dar um exemplo. O que está acontecendo aqui? Porque tinha leis estabelecidas, o Senhor já tinha colocado algumas leis. Mas supondo que, isso é novo, já ouviram falar de leis acerca de crimes digitais? Crimes pela internet? Pois é, hoje tem prisão por crimes cometidos na internet. Há um tempo atrás, não tinha. Há um tempo atrás não tinha internet da forma que nós temos hoje. Então acontece que, quando foi surgindo demandas, no momento que vai surgindo demandas de algo que não existia, uma nova lei tem que ser gerada. Hoje existe pena, existe lei, existe várias coisas que assegura os crimes pela internet que antes não existia. É isso que está acontecendo. Não tinha, e a partir dessa demanda passa a existir. Entende? E aqui o mais interessante é que eles estão aqui consultando o Senhor, tipo, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Deus, o que o Senhor quer mover aqui? Como que nós vamos proceder diante dessa situação? Isso traz um ensinamento muito legal para a nossa vida, porque nós temos várias causas, nós temos vários acontecimentos que acontecem durante o nosso dia, durante a nossa vida, o nosso percurso, que nós não temos lei para isso. E aí para onde que nós vamos? Nós vamos para o Senhor, nós corremos para o Pai. Nós buscamos a direção do Senhor e pedimos, Deus, nos conduza diante dessa nova demanda. Eu pelo menos tenho várias demandas novas durante o meu dia, durante a minha semana. Semana passada eu recebi uma proposta bem legal, uma demanda nova. E aí eu falei, Deus, qual que é a sua vontade? Porque aos meus olhos parece bom, mas qual que é a sua vontade? Qual que é o querer do Senhor em relação a isso? E nós precisamos ser esse tipo de pessoa, que o tempo todo está aqui buscando um direcionamento do alto, para que Deus ele traga respostas e você caminhe debaixo da vontade dele. Amém? Posso ler um amém? Vocês estão aqui comigo? Amém ou não amém? Amém. Então nós precisamos buscar a orientação do Senhor. Vamos falar um outro ponto importante aqui, continuando a leitura. Eu gosto muito disso, muito. Isso fala muito ao nosso coração e é o foco do devocional de hoje. Então o Senhor disse a Moisés, suba a um dos montes de Abarim
e olhe para a terra que eu dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo com seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zin. Grifa isso aqui, o versículo 13. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para com eles, junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie, por onde quer que forem, e conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Vamos lá. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o fato de você ter desobedecido lá atrás, lembra do momento que Moisés desobedeceu? Talvez você está aqui pela primeira vez, você não lembra ou nunca leu essa passagem, mas tem um momento aqui na trajetória durante o deserto que o povo estava com sede, e esse povo era muito numeroso. E aí eles estão num lugar onde não tem água, e o povo começa a murmurar e se levantar contra Deus, e eles querem água, e pronto, acabou, e vira aquele alvoroço no arraial. E aí Deus vira para Moisés vai consultar o Senhor e fala assim: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Como que eu vou resolver isso? E aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fale com a rocha e ela vai dar água. Pegue o seu cajado e fale com a rocha. Roseli, nós estamos lendo o livro de Números, capítulo 27. Acabei de ler o versículo 17, tá? Tô na explicação. Fale com a rocha, levante e fale com a rocha. E aí Moisés levanta, ele pega seu cajado, tá ele e seu irmão, e ele bate na rocha. E na hora que ele bate na rocha, ele tá virado, ele bateu na rocha e ele foi tipo assim: então bebe essa água aí, né? Aí tá aí a água, bebe. E naquele momento ele não demonstrou o favor de Deus, ele não demonstrou a vontade de Deus. É como se ele, por conta própria, tivesse feito um milagre e fez com que a água tivesse jorrado para aquele povo beber. E não era isso que deveria ter acontecido. A glória que deveria ter sido manifestada era a glória de Deus. Então tem como a gente estar fazendo a vontade de Deus e fazendo da forma errada, da maneira errada. E isso pode gerar consequência nas nossas vidas. A consequência de Moisés, porque foi logo após, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, por que você me desobedeceu? O comando era para você falar com a rocha e você bate nela e manifesta a sua vontade, a vontade da carne está sendo manifestada. Fez errado, e por conta disso você e Arão não vão entrar na terra prometida. E eles não entram na terra prometida. Eu creio que isso deve ter sido um motivo de revolta para as pessoas que estavam à volta. Como que o nosso líder não entra? Como que a pessoa que caminhou com a gente 40 anos no deserto não vai entrar? E aí eu quero ministrar sobre a vida de vocês, toma cuidado para você não se perder no final da sua promessa. Porque talvez você está caminhando da maneira correta em todo o tempo, mas por motivo de uma raiva, por motivo de uma impaciência, por motivo de ira, você se perde na promessa. Não perca a sua bênção a ponto de, bem na hora de você entrar, sabe? Moisés, ele perdeu a sua bênção, ele perdeu a promessa. E ele fala: Deus, deixa eu ver a terra que o povo vai conquistar. E Deus fala com ele assim: vê, eu te deixo, mas entrar você não vai. E Deus não volta atrás com a palavra dele. E isso é muito sério, porque tem pessoas que acham que Deus, ele brinca de ser Deus. Deus, ele não vai brincar de ser Deus. Ele, o tempo todo, ele tem um comando, Deus tem um ritmo, Deus tem uma organização. O trono dele não é um trono desgovernado, o reino dele não é um reino em ruínas. Sabe, o Senhor, ele é real, ele é verdadeiro. Ele tem buscado verdadeiros adoradores, ele tem buscado pessoas que querem compromisso com ele. O Senhor, ele quer direcionar um povo a um lugar, mas tem que saber se esse povo quer chegar a esse lugar. Porque para chegar nesse lugar, nós precisamos ter ouvidos sensíveis. E é por isso que eu falei com o Cauã. Cauã é um jovem aqui de 17 anos que está assistindo essa live. E eu disse: Cauã, se eu puder te dar um conselho, o meu conselho é jejue. Porque o jejum é a única ferramenta que vai fazer você ter sensibilidade espiritual. Porque na idade que o Cauã tá, tem muita proposta para ele.
Ele tem festa de aniversário, ele tem os amigos da escola e daqui a pouco ele vai entrar na faculdade e tem muitas propostas rodeando a vida dele. E essa carne quer comandar. E se você não mata ela, você morre. Por isso que eu falei, jejum, Cauã. Porque se você jejua, você mata a sua carne, você mata a sua vontade, você mata os seus desejos, o seu querer e você vive a vontade de Deus. Só se vive a vontade de Deus aqueles que têm sensibilidade espiritual. Ouvidos atentos. Escutar Deus falar de forma assim bem clara. Faça isso e você fazer. Faça aquilo e você ir fazer. Mas para isso tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter busca da presença, para que você entre nesse lugar de fazer a completa vontade de Deus. Moisés pecou numa palavra. Deus falou, Moisés, fale com a rocha. E a frase que ele talvez tenha entendido é, bata na rocha. Não foi isso. Ou talvez ele achou que bater e falar é a mesma coisa. Bater e falar é a mesma coisa. Então vou bater ou falar porque no final a água vai sair. Não, não é assim. Com Deus não funciona dessa forma. Se Deus falar com você, fale, fale. Se ele falar bata, bata. Não é porque ele fala, dê 10 reais. Se Deus está te pedindo para dar 10 reais para alguém, você vai dar 10 reais. Aí talvez você possa pensar, mas 10 reais eu não posso dar porque eu vou precisar dele, vou dar 8. Fez errado. Não, eu tô com dinheiro sobrando, vou dar 50. Fez errado. Não é nem além nem a quem. Se Deus pediu 10 reais, dê 10 reais. Não é mais porque você tem muito e não é pouco porque você tem faltando. Não. Aquilo que o Senhor te pediu, você precisa entregar. Do contrário, você não vai herdar a sua promessa. Você não vai alcançar os lugares que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Se você não tiver entendimento daquilo que foi liberado, você não vai conseguir acessar. Só se acessa esses lugares no dia que você tiver revelação daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí o texto continua. Moisés, ele vê a terra prometida, ele vê a terra lá do alto. E aí ele vai virar e vai falar assim, Senhor, por favor, levanta alguém. Não deixa o povo ir sozinho, não. Não deixa eles ir como ovelhas sem pastor. Sabe o que acontece com ovelha sem pastor? Ela morre. A ovelha, ela tem necessidade de ser pastoreada, de ser cuidada. Quando eu fui estudar sobre ovelhas, há um tempo atrás estava estudando sobre ovelhas, e a ovelha, ela depende 100% do pastor. Ela não sabe escolher o mato que ela come, não sabe. O pastor que tem que conduzir ela para um lugar, o pastor que tem que levar ela para beber água. Se ela vira de barriga para baixo, se a ovelha cai assim com as patinhas para cima, ela morre se não desvirar ela. Sabe o que é isso? Dela não conseguir rolar pro lado e voltar? A ovelha não sabe. E ele tá falando assim, Deus, não deixa o seu povo como ovelha sem pastor. Pai, não deixa eles morrer. Não deixa, Pai. Levanta alguém. Esse é o coração de um líder. O dia que nós chegarmos nesse lugar de tipo, não é sobre mim, não é sobre eu, não é sobre aquilo que eu tenho, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre os status que isso pode me gerar, mas é sobre um povo ser conduzido a um lugar correto. O coração de um líder tem que ser dessa maneira. Moisés estava pouco se lixando porque ele não ia entrar, mas a preocupação do coração dele é, Deus, não deixa esse povo órfão. Por favor, Senhor, levante alguém que conduza eles a essa terra. Levante alguém para conduzir eles diante das batalhas. Por favor, Deus. Esse é o coração do líder. Um líder que não está se importando, sabe, em ficar para trás. O verdadeiro líder, ele vai aplaudir. Ele vai ficar feliz com o povo avançando. Ele vai parar e dizer, olha, eu só vou até aqui, mas daqui para frente vocês vão e vai dar certo. O verdadeiro líder impulsiona. O verdadeiro líder faz assim com você, assim, ó, vai embora, corre. É isso, Cauã, corre, filho, você é muito mais novo, você tem muito chão pela frente, mas você vai muito mais longe que eu. Tá entendendo? O verdadeiro líder te impulsiona. Se você tá num lugar, entenda o que eu vou falar. Vai ter líderes que vai precisar te segurar por um tempo.
porque ele entende que ainda não é seu tempo de voar. Mas se você vive debaixo de domínios, de líderes, que o tempo todo é só eles que fazem, é só eles que podem, é só eles que sabem a verdade, é só eles que lideram, tem um problema aí. E você não pode fazer nada. Ah, eu tava com essa ideia de fazer tal coisa. Não pode. Pensei nisso, não faz. Te prende demais, te põe demais para trás. Não, você não pode, você não deve, você não tem capacidade. Tá errado. E o meu conselho para você é: saia debaixo desse governo. Isso aí tá império, isso aí é império, né? Não é reino, não. Porque o reino de Cristo há uma liberdade muito grande. E os membros, eles operam cada um na sua função. E nós somos cheios de dons. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está lá em Gênesis, eu nunca me esqueço dela. É Gênesis, quando Deus vai falar assim, sobre as árvores, né? Ele vai falar sobre as árvores, ele vai pedir para que o jardim comece a produzir na criação. Ele vai falar assim, árvores, produzam mais terra, como é que é? Árvores produzam conforme a sua espécie. Cada uma conforme o que já foi posto dentro. Tipo, Deus estava pedindo para a terra produzir segundo a sua espécie, de acordo com a característica que cada uma tinha. Árvores, liberem as sementes e cada uma vai produzir conforme já tem. Deus não está exigindo um fruto que aquela árvore não tinha. A semente dela tinha características para ela gerar um novo fruto. Uma nova árvore, uma nova semente. É assim. Tudo que o Senhor requer de nós, Ele já colocou, Ele já liberou dentro de nós. Tudo que Ele quer que você faça ou alcança, né, os lugares que Ele quer, minha conjugação hoje não tá boa não, gente. Os lugares que o Senhor quer que você alcance, Ele já colocou dentro de você as características necessárias. Eu disse que não tá boa, mas em nome de Jesus amanhã melhora. Então não fica com medo. Eu tava lendo ontem os formulários preenchidos para a mentoria. Alguns formulários eu falei assim, nossa, eu queria muito atender essa pessoa agora. Não consigo atender um número grande de pessoas. A prioridade foi para as pessoas que caminham mais perto de mim, que sempre está aqui no devocional, pessoas que mostraram interesse em participar. Essas foram as primeiras pessoas. Ainda falta algumas me responderem se vão prosseguir ou não, para eu abrir lugares para outras ou não. Mas teve muitas pessoas que eu vi que estão paralisadas por medo. Pessoas que falaram comigo assim, Raira, eu tenho medo. Raira, eu sou insegura. Raira isso, Raira aquilo. E eu fico assim, meu Deus, se você descobrir o que tem dentro de você, o potencial grande que tem dentro de você, nada te para mais. Nada. Você pergunta, Raira, você tem medo? Tenho vários medos. Mas os meus medos não podem me parar. Na viagem eu ri porque a Maíra, ela tava contando que ela tem medo de altura. E aí eu dei uma risada e ela, por que você riu, né? E ela, eu tenho medo de altura e eu ri. E aí tava eu, Cacau e Maíra e eu ri. E aí no final, depois de eu ter rido, eu falei com ela assim, eu também tenho. Eu tenho muito medo de altura, muito medo de altura. Tô rindo, o vocabulário ainda tá fazendo download, tá, Lila? Não sei falar mais, misericórdia. E eu ri porque eu falei, eu também tenho medo de altura. Ela, mas você também tem medo de altura, tá rindo? Mas é porque eu sempre me exponho aos meus medos, sabe? Igual no Beto Carreiro, eu fui no parque do Beto Carreiro, circo. E tem a torre tem 100 metros de altura. E eu falei, não quero passar por isso. Quando eu era mais nova, na idade do Cauã, eu era mais aventureira. Eu era daquelas pessoas que vou. Hoje eu já tenho uma idade de 30 anos, 32. O meu pensamento é, eu não preciso passar por isso. Não preciso me submeter a isso. A minha mentalidade hoje tem coisas que eu não preciso mais passar. Não tem necessidade, não vai acrescentar nada na minha vida. E eu falei, não vou. Mas na última hora eu acabei indo. E eu gosto de enfrentar os meus medos. A sensação, quando você tá subindo num brinquedo que você tem medo, é tipo, por que eu vim? Meu Deus, pra que isso? Por que eu fiz isso? Onde eu tava com a cabeça? E é sempre esse sentimento subindo. E na hora que desce, pá, aí você chega, e na hora que você chega, você fala assim, nó, muito bom. Que bom que eu fui. E aí a resposta é, que bom que eu fui. Lá em Fortaleza,
Tem o Beach Park e tem um brinquedo que chama Insano. É um tobogã, é um toboágua, né? Toboágua que você desce, que também tem 100 metros de altura. Que é dali, né? Seu corpo sai do brinquedo. E é uma loucura que você vê o mar assim, você vê a cidade toda do alto do brinquedo. Na hora que você chega lá em cima, você fala assim, eu tenho certeza que eu não vou descer. Não vou descer. Mas na hora que você desce, você fala assim, que bom que eu vivi essa experiência. E o que eu quero te dizer é que talvez você tá aí travado, cheio de dons, e você não quer fazer o que Deus te pediu para fazer, porque você acha que você tá com medo, você não tem dom, você não tem capacidade, você tá se sentindo inseguro, você acha que você não sabe fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, faz, porque no final você vai falar assim, que sensação boa que é essa de fazer algo que Deus me chamou para fazer. Comece do seu jeitinho. Se você pegar a minha live que eu comecei há 2 anos atrás, você vai ver que mal eu sabia falar. Chegava aqui igual assim, bicho do mato. E mesmo assim eu já me considerava com muita coragem. Porque com 24 anos eu era mais medrosa. Eu me expunha menos, sabe? De aparecer assim, de falar em público. Eu sempre gostei de falar, mas eu sempre tive medo de aparecer. Hoje eu já consigo vir, hoje eu vim fazer o devocional aqui na sala, e aí eu peguei a minha ring light, minha Bíblia, e falei assim, cadê o resto dos meus materiais? Mas eu já tenho uma segurança de, tipo, o que eu preciso tá aqui. Eu preciso de uma Bíblia, de um lápis, o notebook tocando esse fundo musical e minha água. E tá tudo certo, porque a minha confiança, eu aprendi a colocá-la no Senhor. Se Deus não liberar as palavras para eu liberar para vocês nessa manhã, não vai sair nada. Se Deus não fizer o download para eu passar para vocês, não vai fluir nada. Porque a minha dependência eu aprendi que está nele, e não nos livros que eu vou colocar ao meu redor, e não nas Bíblias, nos comentários, e não na internet que tá aqui do meu lado. Sabe, a minha confiança está no Senhor. E quando nós entendemos que a nossa confiança está no Senhor, nós fluímos naquilo que a gente foi chamado para poder fazer. Eu quero te encorajar, sai desse lugar. O medo, ele vai continuar aí instalado se você não enfrentar. Enfrente os seus medos. Seja um líder excelente. Seja alguém que impulsiona. Moisés está dizendo aqui, eu já vou terminar. O Senhor respondeu, convoque Josué, filho de Nun, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. E pela palavra de Eleazar, que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que irão fazer. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou e apresentou Josué como o novo líder diante da congregação. Existia um espírito sobre Josué. Quem acha que a barriga de Josué gelou nessa hora, levanta a mão. Coloca aí a mãozinha. Levanta a mão assim. Põe aí nos comentários, levanta a mão, só. Interage comigo, já estou terminando. Quem acha que Josué deu um frio na barriga dele na hora que ele pegou a liderança? Levanta a mão aí, só para ver. Eu creio que a barriga de Josué deve ter gelado até. Sabe por quê? Porque a gente não está falando sobre liderar sobre 50 pessoas, não. E liderar sobre 50 é difícil pra dedéu. Gente, eu lidero desde pequenininha. Desde pequenininha, sério. Eu sempre fui líder, sempre. Eu era líder, na 5ª série, foi minha primeira líder de turma. Eu era líder de turma desde a 5ª série. Então, da 5ª à 8ª série, eu fui líder de turma, líder de classe. Eu que resolvia os BO da sala. E era chato, porque o povo é chato. O povo quer, Raira, você tirou o xerox de tal coisa? Raira, você sabe se a professora tal vem? Raira, tem reunião não sei o quê. Raira, nós vamos participar de feira? Raira, isso, Raira, aquilo. Raira, camisa de formatura. Raira. E sempre foi assim. E quando chegou no primeiro ano do ensino médio, eu me tornei líder do colegiado. O líder do colegiado, ele responde pela escola. É um aluno que responde pelos alunos da escola. Então eu era líder do colegiado. Então eu sempre liderei. Liderar é difícil demais, porque o povo é chato. Tem gente que te ama, tem gente que te odeia. Eu fico com dó da síndica do prédio onde eu tô morando. Os vizinhos, insuportáveis. Insuportáveis. O povo chato, não sabe falar, não sabe conversar, tudo tá ruim. Liderar é muito difícil. E eles crucificam a síndica.
por uma demanda que talvez eles não se moveriam para poder fazer. Então as pessoas são chatas para serem lideradas. Agora pensa Josué liderando aqui mais de 2 milhões de pessoas. Entende? É 2 milhões de pessoas que ele tem que liderar. Creio que a barriga dele deve ter gelado e ele, eu não vou não. Acho que eu não vou não. Ô Deus, vou ficar aqui. Não. Existia um espírito sobre ele. A palavra te disse, existia parte do espírito sobre ele, que iria fazer ele avançar com coragem e com ousadia. Hoje não existe uma parte do espírito sobre você. O Espírito Santo completo está sobre você. E ele é suficiente para te dar coragem, para você enfrentar tudo aquilo que o Senhor já colocou diante de você. Então caminha, avança, sabe, sem medo, porque existe uma porção de Deus sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. É isso, nós vamos terminando o nosso devocional por aqui. Agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Eu quero saber se tem alguém que está assistindo esse devocional aqui, que ainda não fez uma oração entregando a vida para Jesus. Se você não fez essa oração entregando sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim, se você quiser: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Se você se desviou do caminho e hoje você quer recalcular a rota, você quer voltar para Cristo hoje, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar pela sua vida. Feliz aniversário, Roberta. Deus te abençoa. Que alegria. Que o Senhor te dê muitos e muitos anos de vida, de muita saúde, de sabedoria, de graça. O que eu falo para você hoje é Provérbios, que vai dizer: Roberta, que o seu caminhar seja como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A luz da aurora é a luz do amanhecer. Começa bem fraquinho a luz do amanhecer, né? Mas porém, quando chega no meio-dia, ela está iluminando o dia todo. Então que assim seja o seu caminhar, viu? Ainda não deu 10 horas, Raira. Ô, Cláudia, você é uma fofa, viu? Deus te abençoe, irmãzinha. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus hoje pela primeira vez? Ou voltar para os caminhos? Se você é salvo, você vai escrever: eu sou salvo. Eu sou salvo. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aqui uma coisa, igual por exemplo: ei, Antônio, que bom que você tá aí, Antônio. Raíssa, Renata, tá todo mundo aí. Glória a Jesus. Meus amigos estão presentes. Vou falar pra vocês, talvez vocês tenham medo de dar o próximo passo. Desde ontem pela manhã, porque ontem foi um dia muito especial pra mim, que foi o dia que eu selecionei as pessoas pra mentoria. Então, existe uma nova etapa iniciando na minha vida hoje. E desde ontem pela manhã que eu tô com medo, sabe? Tipo, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer mentoria? Será que é isso? Só que a mentoria, ela nasceu no meu coração lá atrás. E o Senhor me respaldou, o Senhor me deu incentivo, o Senhor disse vai, o Senhor me deu ferramentas, o Senhor foi me dando estratégias, o Senhor me deu palavras. E até hoje eu tô assim: Deus, confirma. Deus, eu tô com frio na barriga, e se eu não der conta? Oh, Deus, mas é um sentimento de não vou dar conta, que vocês não têm noção. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. E ele já depositou dentro de mim tudo que eu preciso para poder avançar. Mas eu entendo também que medo é um espírito. E esse espírito quer me aprisionar. Esse espírito quer me fazer parar, sabe? E eu decido avançar. Eu preciso avançar. E é sobre isso, gente. Bom dia, Vivi. Deus te abençoa. Saudade de você. É isso, gente. Eu quero te falar que eu tenho medo também das coisas. Mas eu preciso decidir avançar. Raira, intercede por mim em suas orações. Alcenir. Amém, filha.
Eu sou Jéssica. Eu aceito Jesus como meu único Salvador. O Senhor me perdoe pelos meus pecados. Amém. Amém. É isso. Ô Vivi, eu procurei uma Viviane ontem por conta da mentoria. Eu não sei se é você. Se foi você, depois você me chama no privado. Porque eu procurei uma Viviane, mas eu não achei o WhatsApp e eu não achei no Instagram. Se foi você, você me fala, tá bom? Porque eu tinha separado uma Viviane. E é isso, gente. Beijos. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua bondade, pelo favor do Senhor e pela tua graça sobre nós. Papai, nós reconhecemos que tudo vem de ti, que tudo volta para ti. Toda honra e toda glória nós te entregamos nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra, obrigado pelo privilégio de estarmos com o Senhor em mais um dia. Que nós possamos caminhar cada dia mais para esse centro, Pai, da tua vontade, centro do teu querer, esse lugar onde o Senhor manifesta aquilo que o céu já liberou a nosso respeito, a favor da nossa vida. Papai, nos leva a esse lugar em nome de Jesus. Eu oro por cada vida que aqui está, te agradeço pela vida da Roberta, que está completando mais um ano de vida hoje. Que o Senhor possa regar ela mesmo de abraços, de carinho, de pessoas que a amam, mostrando tanto que ela é especial, papai. Ela é filha amada, ela é querida, ela é importante para o Senhor. Deus, eu entrego nas tuas mãos também vidas que aqui estão enfermas. Hoje eu quero orar por enfermidades, Pai. Tem uma irmã que está com dor de cabeça e eu creio que possa ter outras pessoas com dores aqui, Pai. Eu quero entregar essas enfermidades na sua mão, Pai. E declarar a tua palavra. O Senhor disse que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que o castigo que estava sobre nós já foi sobre Jesus. E nessa autoridade eu oro que toda enfermidade que está no nosso meio bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, dor de cabeça, saia agora em nome de Jesus. Pai amado, se tem alguém enfermo, se tem um familiar enfermo aqui no nosso meio, Pai, de alguém que está aqui representando, visita esse familiar agora, Pai. Que a cura do Senhor possa alcançar essa vida em nome de Jesus. E que a tua graça seja manifestada. Eu te rendo graças, Pai, por esta vida. Eu já te louvo e te agradeço, porque eu creio que o Senhor está operando em nome de Jesus. Papai, entrego vidas também que entregaram a vida ao Senhor. Escreva o nome delas no livro da vida. Dê autoridade, dê ousadia, dê intrepidez para que elas possam mesmo permanecer. Não deixe que elas se desviem nem para a direita e nem para a esquerda em nome de Jesus. Papai, eu entrego e consagro o nosso dia ao Senhor e peço que o Senhor possa mesmo nos conduzir conforme a tua vontade no dia de hoje. Não queremos levar o Senhor como amuleto, mas queremos que o Senhor nos inclua na sua agenda, em nome de Jesus. Nós acordamos, levantamos, significa que propósito tem, Pai. Então, em nome de Jesus, cumpra em nós o teu propósito. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor dê a graça de vocês avançarem também diante daquilo que Ele já reservou sobre a vida de vocês, viu? Um beijo grande. Um beijo, um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Ei, Cláudia Pedrosa. Olha a Cacau aí, gente. A Cacau tá sumindo das lives, né? Cacau não dá moral mais, não. É isso, gente. Eu tinha muito medo de moto. O Senhor tá te guardando, viu? E é isso. Eu vou embora porque eu tenho que tomar café. Minha cabeça tá doendo já. Gente, eu tô lutando com a sinusite. Só Deus pra me ajudar. Sinusite tá uma benção. Minha cabeça tá doendo, mas começou a doer na metade da live. Então eu suspeito que seja espiritual. É isso. Vou tomar café agora, tá bom? Tem que estar na igreja 9h30. Beijo. Eu amo a vida de vocês. Vocês são importantes pra mim, tá? Beijo. 1000 beijos.